Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. Amém. Que bom. Que bom estar na casa do Senhor mais uma vez, hein? Obrigado pelo convite, tá, irmão? É um prazer estar aqui com vocês. Estamos em poucas pessoas, mas a palavra do nosso Senhor é o seguinte: aqui é onde haver 2 ou 3, ou falando no nome dele, ali ele está aí. E nós cremos que o nosso Senhor está ao nosso lado o tempo todo. Amém. Né? Irmãos, antes da gente entrar na palavra de Deus, eu vou pedir aos irmãos que fechem seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Oremos. Querido Pai Celestial, neste momento nós vamos estudar um pouquinho da Tua palavra. Queremos Te pedir pela Tua santa vontade, o Espírito Santo sobre nós. Neste momento, Pai, nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. Que nós viemos, Pai, não só ouvir, mas também praticar os Teus ensinamentos, para que um dia nós estejamos felizes, com os braços para cima, sorrindo alegre, olhando para o nosso Salvador, vindo nas nuvens do céu para nos buscar. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, nós temos aprendido bastante sobre o pecado. Nós temos aprendido bastante que o salário do pecado é a morte. Mas será que nós temos observado o tamanho da força desse pecado? Será que nós, durante o tempo que nós estudamos a palavra do Senhor, nós já observamos algumas vezes para esses detalhes? O tamanho da força do pecado é muito grande. Olha, eu espero que eu tenha tempo suficiente para passar todo o sermão, mas se eu não tiver, a gente vai fazer um resumo. Mas eu tenho certeza que o desejo de Deus vai ficar no nosso coração. O desejo de Deus para hoje vai ficar no nosso coração. Eu espero que essa semente seja plantada no nosso coração e não saia mais. Todos nós sabemos que o pecado começou lá do céu, mas ele desceu aqui para a terra. E quando o homem, Adão e Eva, pecaram, Deus tomou uma providência, porque não queria perder seus filhos que ele criou com tanta amor e tanta carinho. Mas a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o texto. O interessante é que Deus, Ele ama tantas suas criaturas, que Ele não parou de advertir o seu povo para os salvá-los desse pecado. E eu quero começar com a primeira genealogia que a Bíblia apresenta, que a gente já conhece, alguns já conhecem, claro. Nós somos adventistas, nós somos estudantes da palavra do Senhor, que está lá em Crônicas, no capítulo 1, a partir do verso 1, a primeira genealogia. Eu não vou pedir para você seguir, porque é difícil ler genealogia, mas eu tirei as cabeças principais. E a Bíblia diz que depois de Adão gerou Sete gerou Enos Cainã Malalael Jared, Enoque gerou Matusalém gerou Lameque Noé, Sem, Cã e Jafé, Sem gerou Hazar gerou Selá, Peleque gerou Reu gerou Seru gerou Naor, e Naor gerou Terá, e Terá gerou Abraão, o pai da fé. Aqui a primeira genealogia, chama genealogia de Adão, o tempo passou. Todos esses homens, depois que o pecado entrou nessa terra, Deus levantou para advertir o povo, para levar a sua mensagem, para que o povo visse lá na frente a promessa de Deus se cumprindo nas nossas vidas, a promessa da salvação, o Messias, o Jesus Cristo, que iria vir para salvar as pessoas. Mas observe, amigos, que mesmo Deus levantando esses homens que aqui citei,
Deus chamasse o meu amigo ou a minha amiga, seria tão maravilhoso para nós escutar isso do nosso Deus, não é mesmo? E Abraão foi um desses, como todos esses homens que a gente viu aqui. Enoque nem passou pela morte, de tão obediente que foi. Ele falou: Senhor, eu não vou me curvar, eu não vou me entregar. E Deus levou com ele para que ele não visse a morte. E nós temos várias outras. Interessante é que Deus nunca se cansa. Deus vem trazendo advertência, advertência, advertência. Depois do pecado, a primeira advertência que Deus deu foi para Caim, mas ele não quis ouvir. Deus falou: olha, o pecado está te arrodeando, mas cabe a ti desviar dele. Mas Caim não quis. E Deus não para de advertir o povo do que poderia acontecer na vida deles se não se voltassem para ele. Mas Deus não para por aí. Ele toma outra iniciativa e ele começa a chamar mais homens para levar a mensagem de advertência ao mundo, às pessoas. E nós paramos em Abraão e a gente vê que Abraão gerou Isaac, Jacó. Aqui a gente já está em Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus, do segundo Adão, ela começa em Mateus capítulo 1 em diante, verso 1 em diante. Olha que lindo! Deus chamou Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Judá, Judá gera Pérez. E não para por aí, porque Pérez gera Arão, Esrom gera Arão, Arão gera Aminadab, Aminadab gera Nazon, Nazon gera Salmão. E Deus não para. Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed vem, gera Jessé, Jessé gera Davi. Davi também é um dos homens que é chamado segundo o coração de Deus, porque fazia toda a vontade de Deus. Davi, chamado segundo o coração de Deus, porque fazia a vontade de Deus. Toda vez que ele pecava, ele chegava diante do Senhor e rasgava suas vestes e pedia perdão pelo pecado cometido. É isso que Deus deseja de mim e de você. E toda vez que nós erramos, nós vamos na fonte pedir perdão por aquele erro que nós cometemos. E o que Deus faz? O que a Bíblia tem nos ensinado? Que Jesus está pronto para fazer. Ele está pronto para pegar a nossa mão, levantar e colocar nos trilhos novamente. É isso que Deus vai fazer. Lembra quando Pedro foi João, perguntou a ele: Senhor, nós devemos perdoar o próximo 7 vezes? Não, é 70 vezes 7. É 70 vezes 7. E você sabe quantas vezes Jesus está disposto a nos perdoar? Até quando ele falar aquela palavra lá no céu, está consumado. Enquanto ele não falar essa palavra, está consumado, ele está disposto a nos perdoar. Interessante, amigos, que não para de Davi. Davi gera Salomão. Salomão vem e gera Roboão. Roboão Abias. Abias gera Asa. Asa gera Josafá. Josafá gera Jorão. Jorão Jotão. Jorão Acais. E Acais gera Jotão. Olha para você ver o tamanho do amor de Deus. Jotão gera Acais. Acais gera Ezequias. Ezequias gera Manassés. Manassés gera Amon. O Salomão gera Josias. Josias gera Jaconias. Aí Jaconias que gera Salatiel, que gera Zorobabel. Aí Zorobabel gera Abiúde. Abiúde gera Eliaquim. Eliaquim gera Azor e Azor. Sadoc gera Aquim. E Aquim gera Eliaquim. E não para por aí. E Deus vai chamando o homem para divertir as pessoas. Aquim gera Eliúde. Eliúde gera Eleazar. Eleazar gera Matão. E quem foi Matão? Matão foi o pai de Jacó. Jacó, pai de José, marido de Maria, mãe de Jesus. Olha o tamanho da lista de homens que Deus chama para levar a palavra de advertência às pessoas. E todas as promessas de Deus, essas pessoas que voltassem para Ele, Ele ia colocar eles em uma terra que mandava leite e mel. Mas as pessoas não queriam, as pessoas não queriam, as pessoas não queriam. Essa foi a genealogia. Isso que eu não estou falando dos patriarcas. Falei em Abraão, mas aqui eu não falei de Jacó e outros patriarcas. Aqui eu não falei de Elias, profeta.
Deus não para de trazer pertence ao seu povo. Mas eu quero que agora nós entramos na Bíblia. E nós vamos ler um texto que está lá em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 33. O pecado tem tomado de conta do mundo de uma forma tamanha que até hoje nós vamos lutar arduamente para se livrar das garras do pecado, do reino do pecado e da morte. Olha para o verso 1 de Jeremias 33. Nós vamos ler do verso 1, verso 2 e verso 3. E vamos pular o 4 e o 5 e vamos direto para o verso 6. Diz assim o verso 1: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Veja que é a segunda vez. Segunda vez. Estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo assim: Assim diz o Senhor, que fez estas coisas. O Senhor que a forma, na sua Bíblia pode estar o Senhor que a formou, que a formou e a formou. Na minha está o Senhor que a forma. Para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Esse é o nome dele. O Senhor é o seu nome. Verso 3: Invoca-me, essas são as palavras de Deus, e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabeis. Olha para o verso 6: Eis que lhes trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Essa é a promessa de Deus para o povo. Veja que a segunda vez que Deus vai falar com Jeremias é uma promessa ao povo de que iria abençoá-los, que iria sará-los, porque Ele os ama, porque Ele os ama muito. E essa é a promessa de Deus para aquele povo. E o que aconteceu antes dessa promessa? Se você for lá para a primeira Reis agora, você vai entender. Vamos abrir a Bíblia lá em primeira Reis. Nós vamos entender o porquê dessa promessa. Primeira Reis, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 25 ao verso 33. Você pode nos acompanhando aí. Primeira Reis, capítulo 12, verso 25 ao verso 23. Amém? Amém. Olha o que ele está dizendo. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois ele saiu e fortificou Penitel. Verso 26. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao seu Senhor, ou ao Senhor deles, Roboão. Esse era o medo de Jeroboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Verso 28. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. Verso 30. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aqueles bezerros. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes entre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no dia de Siquém, do 8º mês, semelhante à festa realizada
em Judá e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. Olha o verso 23 ou 33. No dia 15 do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Olha para você ver que problema que esse povo se meteu. E o que é isso? Desobediência. As advertências chegavam e o povo desobedecendo. As advertências chegavam e o povo virando as costas. Deus dando oportunidade de salvação e as pessoas não queriam. Deus mostrando um caminho e as pessoas não andando. As pessoas paradas e voltando para trás. Era isso que estava acontecendo. Veja o que esse rei Jeroboão ele fez. Com medo de perder o poder do reinado, agora ele cria 2 bezerros de ouro. E ele coloca um lá em Dan e o outro em Betel. Isso mesmo. E agora ele pede para o povo: vocês já subiram muito a Jerusalém para adorar o Senhor. Agora vocês não precisam ir mais. Aí estão os deuses de vocês, os 2 bezerros. Agora vocês vão adorar ele. Não precisa mais vir a Jerusalém. E o que mais que ele faz? Ele levanta sacerdotes que não são da tribo de Levi, não eram levitas, e coloca eles para tomar de conta desse povo, para tomar de conta desses movimentos de sacrifícios que era realizado perante esses bezerros de ouro. E outra coisa gravíssima que esse rei fez: ele acendia incenso no altar desses deuses falsos que ele criou. Olha que terrível. Mas você sabe o que Deus fez? Deus não mandou fogo do céu para destruir-nos, merecia. Porque Romanos capítulo 23, capítulo 6, verso 23 diz que o nosso salário é a morte. Por quê? Porque somos pecadores. Porque nós desobedecemos a Deus. E o salário é a morte para o pecado. O salário do pecado é a morte. E merecia ser fulminado. Mas Deus não faz isso. Olha o tamanho do amor desse Deus novamente. Depois de levantar uma lista tão grande de homens para trazer a sua palavra para as pessoas, mesmo assim ele não desiste. E ele cria outro meio de saída. Agora vamos olhar o livro de Oséias. E nós vamos entender um pouquinho mais do tamanho do amor de Deus. Oséias capítulo 1, verso 1. E se você quiser continuar no Oséias para entender, você pode. Mas o foco é o capítulo 1, verso 1 de Oséias. Amém? Eu espero, irmãos, que vocês anotem, se puderem, se tiverem interesse, esses capítulos e esses textos que a gente está lendo, para você refletir com mais atenção em casa. Quando você aprender isso aqui, que a gente está passando hoje, você vai entender a importância que você tem para esse Deus. Tanto que eu e você somos importantes para Ele. Olha o que Oséias está falando. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeroás, rei de Israel. Quantos reinados? 4 reinados. Olha só: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, verso 1. 4 reinados. Esses 4 reinados durou 800 anos. Só nesses 4 reinados, Deus ali passou a investir no povo 800 anos. E o povo não quer. E Deus levanta outro. E o povo não quer. E Deus levanta outro. E não quer. E não quer. Olha o verso 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhes disse, você pode acompanhar. O Senhor disse para ele: Oséias, você vai na cidade e você vai procurar uma mulher do prostíbulo. Em algumas versões está prostíbulo, em outras está a mulher do prostíbulo.
prostituição, é a mesma coisa. E você vai procurar uma mulher incurtível, e você vai se casar com essa mulher. Você vai tirar a vergonha dessa mulher. Você vai dar filhos para ela. E vai amá-la acima de tudo. Naquela época, amigos, era uma vergonha para o homem casar com uma mulher desse tipo. O preconceito contra as mulheres naquela época, sem ser desse tipo, era tão grande. Era tão grande. Imagine o tamanho que não era para um homem se casar com uma mulher de prostíbulo. Uma prostituta. E você sabe o que Oséias faz? Oséias vai lá. Oséias vai lá no prostíbulo, na cidade. E ele chega no prostíbulo e ele escolhe uma mulher de prostituição. E ele se casa com essa mulher. E ele dá filho a essa mulher. Mata. Aí está falando, mata. Ele tira a vergonha dela. Ele dá uma casa, ele dá um nome para essa mulher. Mas você sabe o que acontece com essa mulher? Quando essa mulher está mais amada pelos filhos, quando essa mulher está mais amada pelo esposo, ela sente saudade do prostíbulo da onde ela está, e ela abandona os filhos, e ela abandona o esposo e volta para o prostíbulo. Você sabe o que Deus faz? Se Oséias já estava envergonhado, eu imagino um sarcasmo que virou um profeta de Deus casando com uma mulher de prostíbulo. Mas você sabe o que Deus faz? Deus chama Oséias novamente e fala: Oséias, volta lá, busque a sua esposa, e dessa vez você vai amar ela mais do que na primeira vez. E quando os homens, esses homens, o povo, te perguntar: você está louco, profeta? Você vai dizer para eles: assim diz o Senhor, da mesma forma vocês fizeram comigo, porque estava adorando outros deuses. Lembra do texto que a gente leu aqui? Estavam adorando outros deuses, virando as costas para mim. Eles estavam dando o crédito que só Deus tinha de ter tirado deles da terra do Egito, da terra da servidão, da escravidão, da escravatura, ou escravazura. Eles estavam tirando o crédito que só era de Deus para dar aos zeus, porque o rei deles mandou. Os créditos que eram só para Deus, eles passaram a dar para esses bezerros, para esse Deus. E Deus vai falar: olha, Zé, vai lá e responder. E quando o povo falar para você que o outro é essa profeta, você vai dizer para eles: assim diz o Senhor, vocês fizeram da mesma forma comigo. Mas eu amo tanto vocês, que eu quero que vocês voltem para mim. Olha o que Deus faz. Depois de tudo isso, Deus não vira força, não fulmina esse povo. Ele arruma mais uma vez a oportunidade de salvá-los. É dessa forma que Deus trata. É dessa forma que Deus age na vida do ser humano, dando oportunidades diárias ao nosso arrependimento, porque o desejo de Deus é nos salvar. Para isso, João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Olha que lindo, que amor tão grande. É dessa forma que Deus trata nós. É isso que Ele quer. A palavra dele chegar a dizer que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Esse é o amor de Deus por nós. Mas tem mais, amigos. Mas tem mais. Deus não para por aí. E mesmo Deus revelando isso aqui através de Oséias, o povo descobrindo que aquilo que Deus fez com Oséias para eles casar com a mulher de prostíbulo era a referência do erro que eles estavam fazendo, virando as costas para Deus e dando os créditos que era só de Deus para deuses falsos. O povo mesmo assim não aceitava a advertência de Deus, continuaram pecando e virando as costas para o Senhor. E o que Deus faz? Continua dando oportunidade. Agora Deus vai e chama Isaías. Olha o que fala Isaías no verso 1, capítulo 1, verso 1 ao 9. E eu vou ler com você. Isaías capítulo 1. Aqui, se você observar, Isaías tem um sonho e ele é levado aos céus. E quando ele chega nos céus, olha o que está acontecendo. Olha a pauta da reunião, da visão. A partir do verso 1. Capítulo 1, a partir do verso 1.
A visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Olha o verso 2: ouça, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Essa era a pauta da reunião. Olha o verso 3: o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a sua manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Olha o verso 4: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonou o Senhor, desprezou o Santo de Israel e o rejeitaram. Olha, essa era a pauta da reunião. Agora Isaías é levado nos céus, e quando ele chega, ele vê essa reunião. A pauta era isso, era falando daquele povo que não quis receber a advertência, quiseram continuar na idolatria. Isaías fica perturbado com essa situação. Mas dá um pulo lá para frente, vamos para Isaías 49, para você ver o que aconteceu. Isaías 49, verso 15. Aqui eu quero ler um pouquinho mais para explicar outras coisas. Isaías 49, verso 15. Mas eu quero começar do verso 10. Olha para o verso 10. Isso mesmo. Eu quero ler a partir do verso 10. Não terão fome, nem sede, o calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles o guiará e os conduzirá para as fontes de águas. Olha o verso 11: transformarei todos os seus montes em estradas, e os seus caminhos serão erguidos. Olha o verso 2: sejam eles, eles virão de bem longe, alguns no monte, alguns do oeste, alguns de Assuá. Olha o verso 13: gritem de alegria, os céus regozijam-se, o terra, o céu empolgam em canção, a terra empolgam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão deles, afligidos. Olha o verso 14: Sião, porém, disse: ó Senhor, me abandonou, ó Senhor, me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Essas são as palavras do Senhor. Essas são as palavras do Senhor. Mas eu quero que você entenda, eu quero que você volte de novo para Isaías capítulo 6. Isaías chega no céu, está tendo a visão, chega lá, tem uma pauta, uma reunião acontecendo. E olha só o comportamento de Isaías quando ele vê tudo isso acontecendo. Isaías capítulo 6, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor, proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envie-me a mim. Essa foi a resposta de Isaías. Se você pegar o verso 1, você vai ver que é a mesma coisa que a gente estava lendo lá atrás, da visão de Isaías. Se você pegar o verso 1 aí, você vai ver. Quer ver? O verso 1: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo.
Olha o verso 2: acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Exatamente o que está acontecendo no céu no momento da missão. Isaías se comove com aquilo que está acontecendo ali, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Quando ele vê o Senhor falando, quem eu vou enviar para revelar aí esses desejos às pessoas? A gente viu que pode uma mãe esquecer do seu bebê, mas mesmo se for possível uma mãe esquecer do seu bebê, eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. Agora, quem eu vou enviar para falar isso para esse povo lá? Isaías se comove e fala: eis-me aqui, envie-me a mim, Senhor. E Deus envia ele. E agora esse homem de Deus começa a pregar o Evangelho, começa a levar advertências às pessoas, mas as pessoas também não querem. E você lembra que lá atrás na genealogia de Ezequias não aceitou quando Deus mandou Isaías, esse Isaías que a gente está vendo aqui, ir lá falar para ele que a sua carreira tinha terminado. Ele não aceitou. Ele foi chorar, falar para Deus de tudo que ele tinha feito, que ninguém queria ter feito, que ele fez. E Deus, sendo justo, não poderia virar as costas, porque o que ele estava falando era verdade. Prolongou mais 15 anos de vida para esse homem. E aí veio essa raça chamada Manassés, e pegou esse profeta de Deus, Isaías, que estava proclamando a palavra de Deus às pessoas, levando a advertência às pessoas, e mandou cerrar ao meio. Matou o profeta de Deus. Esse rei Manassés fez isso. Por quê? Por causa de desobediência de Ezequias. Nós temos que aprender uma coisa: quando Deus fala chega, chega. Quando Deus fala vai, nós temos que ir. Se Ele falar meu filho, não dá mais, parou, nós temos que parar imediatamente. Nós não devemos relutar com Deus. Deus não barganha com os seus filhos. A ordem de Deus, ela tem que ser observada por todos nós. E você acha que Deus para por aqui? Depois que Manassés mata o seu profeta, aquele homem que ele levantou para levar a sua advertência ao povo, não, porque o desejo de Deus nunca mudou. Malaquias 3, verso 6 diz que o Senhor, eu sou o Senhor, eu não mudo. Se eu mudasse, vocês seriam consumidos. Ele não muda, o desejo dele é me salvar diariamente. O desejo dele é me salvar para que nós possamos ter vida eterna. Mas olha só, ele não para por aí. Abra sua Bíblia aí mesmo, aí de novo em Jeremias. Nós estamos acabando, só temos mais 2 lugares para olhar. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 1. Olha o que Deus faz. A palavra de Jeremias aos filhos de Ilquias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do rei de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Verso 3: e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. E aqui a gente já para, eles foram levados para a Babilônia. Mas o que eu quero que você olhe aqui é no verso 1. A palavra de Deus veio a Jeremias. Você sabe o que Deus fez? Quando isso aconteceu, ele não para. Ele precisa dar advertência ao seu povo. Ele precisa continuar com o seu plano de salvação. O profeta dele, Isaías, é morto. Você sabe o que ele faz? Ele vai lá na cidade de Anatote, uma cidade que só tinha sacerdote. E ele vê Jeremias ali e ele fala para ele: eu te conheço mesmo antes que você existia. E ainda no ventre da tua mãe eu te constituí profeta. E você sabe o que ele fala para Deus? Ele hesita. Ele fala: Senhor, eu
falar. Tá aí. Eu não sei falar. E o Senhor olha para ele e fala: Jeremias, não diga que você é um menino. Ele diz: eu sou um menino, eu não sei falar. E o Senhor fala: não diga que você é um menino. Porque aonde eu te mandar ir, você irás. E o que eu mandar você falar, você falarás. E o que eu mandar você falar, você falarás. Eu vou colocar a minha palavra na tua boca. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Sabe o que Isaías faz? Ou o que Jeremias faz? Se é assim eu vou ser. Eu também ia. Você também ia. Deus olha para você e fala: agora, meu filho, eu não vou não, eu vou contigo. Eu vou, você também vai. E ele vai levar a palavra de Deus em diante. Eu não vou me aprofundar aqui para nós ganhar tempo, mas depois você pode continuar lendo. Quando o profeta Jeremias chega da praça da cidade para pregar essa advertência que Deus mandou ao povo, passou, fica sabendo, e ele manda alguém ir lá e esbofeteia o profeta na cara e prende ele no calabouço que estava acima dos portais da entrada da cidade. É isso que ele faz com o profeta de Deus. No outro dia cedo, o pastor volta lá. Está aqui no texto. No outro dia cedo, ele volta para salvar Jeremias. E Jeremias é tomado pelo Espírito Santo e profetiza a vida dele, e toda a família, e toda a sua raça. Escuta, pastor, assim diz o Senhor: de hoje por diante você não será chamado mais pastor, mas você será chamado de vergonha. Você vai ser levado com toda a sua família para a Babilônia. E lá vocês vão morrer e não voltarão mais. E isso aconteceu de fato. Mas percebam que o profeta, você sabe quem era Passur? Passur era o presidente da casa de Deus. Esse homem não era um homem lá do mundo, era crente. Ele era o presidente da casa do Senhor. Ele, acima dele, só o sacerdote estava. Só o sacerdote estava. Ele era o presidente. Ele está falando, ele era o presidente. Amigos, aqui nós vemos o que aconteceu com Jesus. A mesma coisa. Esse homem aqui, ele foi atacado pelos crentes. Pelo líder dos crentes, pelo menos. Jesus também, quem matou Jesus, não foi o povo lá do mundo. Quem matou Jesus foi os crentes. Foi os crentes da época que fez isso. Aqueles homens que ficavam acusando Jesus toda hora, porque ele estava no salvo, porque ele curava, porque ele pediu aquele que acabou de ser curado para carregar a sua cama. Eles andavam no pé de Jesus o tempo todo. A Bíblia diz que eles eram fariseus, assim como Paulo era conhecedor da palavra. Eles eram os crentes da época. Amigos, eu quero ler com você o finalzinho aqui. Jeremias 20, capítulo 20, verso 1 ao 4. E aqui você vai ver o que a gente falou aqui agora. Olha aí para você ver. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancá-lo, o profeta, e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim. Viu? É aqui, pô, mandou fechar o profeta. Por quê? Porque aquele profeta estava falando contra as coisas erradas que eles estavam fazendo e trazendo a esperança de Deus nas suas vidas. E eles não aceitavam. Agora o líder manda profetizar. O que eu quero com todo esse sermão que a gente trouxe hoje? Que a palavra de Deus nos apresentou hoje, que o Espírito Santo colocou na minha mente para trazer hoje para essa igreja. Amigos, assim como no passado, o nosso Deus também está advertindo o seu povo, ele não parou. E você sabe o que ele fez? João 3,16 diz ali, ele mandou o seu filho para que nós conhecemos a salvação, aceite essa salvação e seremos salvos por ele. Mas ele não parou aí. Pegaram seu filho, a salvação, e mataram o reino do pecado e da morte, que matou toda aquela lista de nome da genealogia. Também ficaram em volta do Filho de Deus.
E por causa dos pecados que estavam à volta dele, a morte também o matou. Matou o Salvador. Mas ele ressuscitou no terceiro dia, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Foi para isso que o nosso Salvador ressuscitou, para nos salvar. E também para ter o poder do ressuscitamento. É por isso que a Bíblia diz que ele tem a chave do inferno, que é a sepultura. É ele que é o possuidor da chave. Agora ele coloca o que ele quer lá dentro, ele arranca o que ele quiser lá dentro. A morte não tem mais esse poder de segurar ninguém dentro da sepultura. Jesus tomou o direito de ressuscitar essas pessoas e trazer de volta para o seu braço. O último capítulo de hoje está lá em Apocalipse. Apocalipse 22. Aqui está, irmãos, o porquê de nós sermos cristãos. Aqui está a nossa obrigação. Aqui está por que Deus nos chama a atenção. Olha o que está falando em Apocalipse 22, verso 17. Eu espero que você tenha entendido esse sermão de hoje. Olha só. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem é a noiva? A igreja. Isso mesmo. Eles dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha e beba. Venha. E quem quiser, recebe de graça a água. Você sabe o que esse texto está falando, amigos? É que o Espírito Santo e a igreja está falando: venha. Está chamando eu e você. E quando eu e você chegar, não é para ficar calado, é para nós falar também: venha. Para todo aquele que escutar você dizer: venha, possa vir e receber de graça a água da vida. Amém? Amém. Esse é o propósito de nós ter entrado dentro desse tanque e falado: sim, eu aceito. Eu não sei fazer de qualquer forma. Nós encontramos limitações, sim. O Espírito Santo ele nos dá dons diferentes, sim. Mas todos os dons que Deus nos dá é para levar pessoas à salvação, assim como você também foi trazido à salvação. Amém? Amém. Esse é o propósito do nosso Deus. E nós temos que pegar essa mensagem e gravar ela no coração. E toda vez que eu prego nos meus sermões, eu falo para as pessoas. Tem pessoas que não têm o dom de pregar como eu estou pregando aqui. Mas tem pessoas que têm o dom de cantar. Cante para as pessoas. Use o dom que Deus te deu. Há pessoas que não sabem ler. Mas hoje é tão fácil, todo mundo tem um aparelho celular. Você pode todos os dias abrir a Bíblia, mesmo sem saber ler. E você tirar uma foto do texto bíblico todo dia. E enviar para os seus amigos. E falar apenas uma palavra. Você está vendo o que Deus está falando nesse texto? Ele ama você. Jesus te ama. Jesus quer você do lado dele. Todos nós podemos saber isso. Amém? Amém. Temos uma mensagem? Não temos uma mensagem? Eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé, para juntos fazer uma oração ao nosso Deus. E depois ir embora. Oremos então. Querido Pai Celestial, nós estamos tão felizes, Senhor, porque hoje o Senhor derramou o Teu Espírito Santo sobre essa casa. Amém. Trazendo a Tua palavra, Senhor, a palavra de libertação. Trazendo a Tua palavra de advertência ao Seu povo. Amém. Pai Santo, nós não queremos ser só ouvintes, só pregadores, só ouvintes e também só laicos. Nós não queremos, Pai. Nós queremos ser praticantes dos Teus ensinamentos. Por isso, neste momento, Pai Santo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito. Pai, derrama o Teu Espírito sobre essa igreja, sobre a liderança dessa igreja. Pai Santo, derrama o Teu Espírito sobre as crianças dessa igreja, os jovens, para que todos nós, Senhor, venhamos levantar um alto clamor e também venhamos levar a palavra do Senhor a outras pessoas que ainda não conhecem. Amém. Para que quando o Teu Filho amado vier nas nuvens do céu, nós juntos podemos estar de braços abertos, alegres, felizes ao ver o Filho do Senhor vindo na nuvem do céu. Amém. Nós queremos a Tua salvação, Pai Santo. Mas nós temos um problema tão grave, Pai, que nós somos desobedientes. O Senhor mesmo disse que nosso coração é mau.
Encha-nos do teu Espírito Santo, Pai Santo, para que nós viemos ser testemunhas do Senhor nessa terra. Amém. Nos abençoe, nos leve para nossas casas em paz, nos dê uma semana maravilhosa na tua presença e que tudo que viermos fazer seja para a honra e para a tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.